De volta com o Giro Esportivo aqui da TV Plan, as principais notícias do nosso futebol brasileiro. Continuando, viu, a Série A do Brasileirão, a gente pode falar do jogo entre Ponte Preta e Vasco. E essa partida, gente, ó, essa foi uma das melhores da rodada, já que o Vasco ganhou, gente. O Vasco fazia quantas rodadas que não conseguia balançar as redes, e o camisa 9, o grande Leandrão, fez o gol, viu, o veterano da equipe do Vasco, trouxe, já começou a trazer também aquela esperança para os vascaínos, viu? O Vasco agora que alcança os 16 pontos, o penúltimo colocado tem 21, ou seja, tem que vencer as próximas duas e ainda contar com resultados das equipes da frente para tentar sair ali da lanterna, viu? Mas, assim mesmo, o Vasco consegue uma boa vitória frente à Ponte Preta, a reação da equipe carioca daqui para frente no Brasileirão. O técnico Jorginho deu seu depoimento, ficou muito feliz e acredito nessa reação mesmo. O mais importante é que eles venceram esse jogo e isso assim nos dá um fôlego. Queria só relatar uma situação da importância que o torcedor vascaíno, ele precisa, os jogadores estão precisando de um apoio, estão precisando ser abraçados, eles ficaram muito machucados durante todo esse tempo. Pode ter certeza, você torcedor, você sofre, a gente como comissão técnica sofre, diretoria, mas os jogadores são aqueles que sofrem muito mais, ficam com vergonha de sair de casa, se sentem envergonhados por um resultado ou outro, como aconteceu. Então eles precisam ser abraçados pelo nosso torcedor. E não tenha dúvida que a gente espera que a partir de agora seja uma grande virada. A torcida tem que acompanhar mesmo, eu acredito sim uma reação do Vasco, como eu já disse, é um time de tradição, é um time que conseguiria sim ter boas vitórias e já começa, viu? Venceu a Ponte Preta, o técnico Jorginho que tenta colocar em campo as suas táticas, estratégias para reerguer o Vasco aí na Série A do Campeonato Brasileiro. A outra partida que a gente fala é Atlético Mineiro, viu? O Galo conseguiu vencer e foi por 2-0 e foi tranquilo para cima do Avaí. Logo no começo da partida, o Atlético, uma jogada pela direita, abriu o placar com o menino maluquinho, viu? Camisa 27, o Luan, recebeu o cruzamento pela direita e finalizou com tranquilidade, viu? Com classe pro fundo das redes e de letra, gente. Então, o Luan é um grande jogador mesmo. Que golaço que ele conseguiu fazer e logo no comecinho da partida, viu? Depois disso, o Atlético conseguiu ampliar o resultado. Jogada aérea, o Avaí ficou completamente perdido e gol da equipe atleticana. O Atlético Mineiro com Leonardo Silva fechou o placar, viu? 2-0 o placar final e já fica aquele fôlego também para alcançar o Corinthians, viu? Agora a distância já diminuiu, o Corinthians não está mais tão avançado, não está tão isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, então não pode tropeçar, viu? O Timão tem que continuar, senão o Atlético está ali na cola, viu? O Levi Coupe falou justamente disso, a luta pelo título que continua. Importante que nos mantém na condição de candidato ao título nesse momento. Candidato ao título, Levi Coupe, que foi curto e grosso ali, já falou que realmente o Atlético tem um bom time, o Atlético vem em uma crescente, consegue vitórias importantes, não pode tropeçar se ainda quiser brigar aí por vaga, viu? E realmente o Grêmio que tá ali nessa luta, ainda no G4 ali em cima, e daqui a pouco você vai ver um pouquinho dessa partida, viu? Antes disso, Coritiba e Fluminense, viu? Uma boa partida, o Fluminense que levou um susto, viu? Levou um sufoco da equipe do Coritiba, o Diego Cavalieri ficou perdidaço ali, não tinha o que fazer, né? Aquele cruzamento manjado pela esquerda e no meio da área, o camisa 11 da equipe do Coritiba só precisou finalizar pro fundo da rede, mas teve que ser esperto ali também. Oportunista, viu? Se jogou, o camisa 91 da equipe do Coritiba se jogou na frente e fez o gol. O Fluminense depois, naquela reação e lá pro final do jogo, já naquele desespero, conseguiu o empate importantíssimo para continuar ainda nessa parte de cima da tabela, viu? É um ponto só, mas é muito importante sempre pontuar durante as partidas, viu? 1-1 placar final, o Fluminense que continua nessa briga ali no G10, né, que a gente pode colocar, essa primeira página do Campeonato Brasileiro. E agora sim, a grande partida que tivemos ontem, confronto direto por pontos, confronto direto até para definição de quem fica lá em cima na tabela, viu? Corinthians e Grêmio em um jogo que o Corinthians se assustou e muito, viu? O Grêmio abriu o placar depois de uma bonita jogada, inclusive jogada de velocidade ali num contra-ataque feito, e o Grêmio
conseguiu, viu, gente? Abriu o placar, já deu aquele susto nos corintianos, deu aquele susto na torcida corintiana, mas depois disso o Corinthians conseguiu o empate, viu, gente? Mas demorou um pouquinho também pro Corinthians começar essa reação. O Grêmio até me arrisco a dizer que foi superior na partida, mas depois quase ainda que o Corinthians consegue a virada, viu? O gol do Grêmio, o goleirão ali, que parece que deu aquela vacilada, né? Marcelo Groi não estava no gol. E ele, gente, Renato Augusto, conseguiu fazer o gol, camisa 8 do Corinthians. É um bom jogador, mas muito irregular, viu, gente? É um atacante que, por vezes, joga muito, outras ainda tem aquelas disparidades, quando vê nem aparece na partida, mas é isso que precisa, gente. Um centroavante vive de gols e conseguiu deixar o dele, viu? 1-1 placar final, o Riberildo aí conseguiu ainda tacar uma bola na trave depois. A contratação do Corinthians veio da Ponte Preta, mas no fim das contas ficou em 1-1, um pontinho para cada lado. E o Corinthians que não perde, ó, faz muito tempo, viu? O Corinthians está bem na competição. Para aqueles que não acreditavam no timão, viu? O time do Corinthians que vem enxuto, não tem astros dentro de campo, mas tem uma equipe bem coletiva, que é isso que o nosso futebol brasileiro pede atualmente. Isso tem sido reflexo, né? O Corinthians é líder, o Atlético Mineiro vem ali na cola, seguido pelo Grêmio, ou seja, é difícil, mas o nosso campeonato brasileiro tem bons times, tem bons jogadores, não é aquele nível que almejamos, mas assim mesmo a gente vê uma boa disputa na Série A do Campeonato Brasileiro agora em 2015. Nós vamos para mais um rápido intervalo em seguida, hein? Vamos falar de Caldense, tem muita contratação na veterana para continuar aí a Série D do Brasileiro. Fique ligado.